Imagina acordar normalmente, tomar café, sair de casa, e no meio da manhã descobrir que seu país entrou em guerra e perdeu antes do almoço. Não é exagero. Em 27 de agosto de 1896, um conflito começou às 9 horas da manhã e terminou antes das 10 horas. Oficialmente registrada como a guerra mais curta da história moderna. Hoje você vai entender por que começou, quem realmente estava no controle, como tudo acabou tão rápido e por que isso é mais absurdo do que parece. Final do século XIX. O planeta estava em plena corrida imperialista. O Império Britânico dominava rotas comerciais, territórios e mares. Estamos falando da época em que a frase "o sol nunca se põe sobre o Império Britânico" fazia sentido. Do outro lado da história temos Zanzibar, um pequeno sultanato na costa da África Oriental. Apesar de pequenos, Zanzibar era extremamente estratégico, centro de comércio de especiarias, ponto importante de navegação no Oceano Índico, local fundamental nas rotas entre África, Oriente Médio e Índia. Ou seja, pequeno no tamanho, gigante na importância. Zanzibar tinha um acordo com o Império Britânico. Basicamente, nenhum novo sultão poderia assumir o poder sem aprovação britânica. Só que em 25 de agosto de 1896, o sultão morreu inesperadamente. E aí começou o problema. Um parente dele, Khalid bin Bargasha, decidiu assumir o trono por conta própria, sem pedir permissão, sem consultar os britânicos. Ele simplesmente ocupou o palácio e declarou que era o novo governante. Os britânicos ficaram, digamos, pouco felizes. O representante britânico enviou uma mensagem clara: você precisa renunciar. Deram prazo até às 9 horas da manhã do dia 27 de agosto. Khalid respondeu basicamente com "não vou sair" e começou a preparar defesa. Reuniu cerca de 2.800 homens. Posicionou artilharia ao redor do palácio. Ancorou o iate real armado no porto. Parecia que ele estava confiante. Spoiler, ele não deveria estar. Enquanto isso, os britânicos posicionaram navios de guerra no porto, entre eles cruzadores e canhoneiras pesadamente armados. Estamos falando de uma das maiores potências militares da época contra um pequeno sultanato. Era praticamente chefe final de videogame contra personagem nível 1 sem armadura. Mas mesmo assim, Khalid decidiu manter posição. O relógio bateu 9 horas. Khalid ainda estava no palácio. Os britânicos abriram fogo. Em poucos minutos, o palácio começou a desmoronar. A artilharia local foi destruída. O iate real foi afundado no porto. Incêndios começaram a se espalhar. Tudo isso em questão de minutos. Entre 38 e 45 minutos depois, tudo acabou. O palácio estava em ruínas. Dezenas de defensores morreram. Os britânicos tiveram apenas um ferido leve. Khalid fugiu para o consulado alemão. Sim, ele literalmente escapou correndo. A guerra terminou antes das 10 horas da manhã. Oficialmente conhecida como Guerra Anglo-Zanzibar. Os britânicos colocaram outro sultão no poder, alguém alinhado com seus interesses. Zanzibar se tornou ainda mais controlado politicamente pelo Império Britânico, e a história registrou o evento como o conflito armado mais curto já documentado. Mas além do meme histórico, isso representou algo maior: o nível absurdo de desigualdade militar da era colonial. E tem algumas pessoas na cidade nem perceberam que estavam oficialmente em guerra. A duração foi menor que uma partida de futebol. Alguns registros variam entre 38 e 45 minutos. O iate afundado ficou parcialmente visível por anos. O conflito virou estudo em academias militares como exemplo de superioridade estratégica. É literalmente uma guerra que poderia caber em um vídeo curto hoje. Imagina hoje. Notificação no celular. Guerra iniciada às 9 horas. Guerra encerrada às 9 horas e 43. Provavelmente viraria meme mundial, mas naquela época era demonstração clara de poder imperial. Agora eu quero saber, você considera isso uma guerra de verdade, ou foi basicamente um ultimato com explosões? Se você curte curiosidades históricas absurdas, comenta outro evento que você quer ver aqui, e já deixa o like porque eu posso trazer a guerra que começou por causa de um balde roubado, o país que declarou guerra contra pássaros, ou a invasão mais desorganizada da história. História é muito mais maluca do que parece.